Hoje, dia 19/9/2025, ó. 19 de setembro de 2025, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Depois de várias aulas onde eu passei para vocês uma série de códigos para que vocês pudessem compilar e executar, eu agora vou explicar esses códigos e depois de explicar esses códigos, eu vou pedir para que vocês façam um exercício. Então já está na tela de vocês o exercício que eu vou pedir para que vocês façam. Deixa eu ajustar esse negócio aqui para ficar bonito. Pronto. O exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte, são dois algoritmos. O primeiro algoritmo, letra A, ele vai mostrar os números pares entre 0 e x, sendo que x é um número aleatório que você vai mandar sortear. O segundo exercício é você mostrar os números ímpares, de x até 0, onde x também é um número aleatório que você vai mandar sortear. Para a gente entender quais recursos Java nós precisamos usar para fazer esses dois exercícios, eu vou explicar para vocês as atividades 3 até a atividade 9 ou 10, não sei, né, quais já foram feitas. Então, atividade 3, eu acho que vai ser mais fácil eu mostrar essa atividade aqui já no código-fonte mesmo. Ó. Então, deixa eu pegar ela aqui no código-fonte, já digitado. Ó, o código 3 é esse aqui. Quais os assuntos nós vamos estudar nessa atividade 3? É o caching. O caching é quando a gente trabalha com tipos diferentes. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor. Nós vamos ver alguns operadores aritméticos, de comparação, etc. E vamos ver métodos de concatenação, números de strings e caracteres especiais. Esses são os tópicos que a gente vai abordar nessa atividade 3 da linguagem de programação Java. Então vamos lá, vamos primeiro tópico que nós vamos falar é do caching. O que é o caching? Olha só, eu tenho uma variável aqui criada com o tipo int. Eu acho que vai valer a pena eu dar um zoom nisso aqui, para mim poder colocar uma fonte maior. Depois, na hora de rodar o código, eu volto ao normal aqui. Então, olha só. Eu tenho uma variável chamada idade Flávio. Essa variável idade Flávio foi definida do tipo int com valor inicial de 38. Depois, eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar o conteúdo da variável idade Flávio dentro da variável que eu estou criando, que é a idade maior. Perceba que a variável idade maior está sendo definida do tipo double. Idade maior é double. Idade Flávio é int. Tá? Então, nesse caso, eu estou fazendo uma atribuição com tipos diferentes. Mas, nesse caso, o que nós chamamos de caching, ele é automático de int para double. Por quê? Porque o tipo int, ele se acomoda dentro de um tipo double sem nenhum tipo de transtorno, sem nenhum tipo de ajuste, sem nenhum tipo de conversão. Pronto, aí depois eu tenho um printout ln aqui para mostrar o conteúdo de idade Flávio e o conteúdo de idade maior. Na hora que a gente executar esse código, a gente vai entender isso melhor. Agora, a outra situação é o seguinte. Eu tenho uma outra variável que é saldo conta, que é definida do tipo double. Ela recebe um valor inicial de 429,48. E aí, o que eu preciso fazer? Ó, aqui, o caching de double para o int precisa de um ajuste. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar saldo conta, que é do tipo double, e colocar dentro da variável saldo total, que é do tipo int. Como é que eu faço isso? Eu uso o tal do caching. O que é o caching? É colocar esse int entre parênteses aqui. Ó. O que eu estou fazendo com esse int? Eu estou pegando o saldo conta, transformando ele num int para ficar compatível para posteriormente ser armazenado dentro da variável saldo total.
Então, o caching é esse processo de conversão, transformação. E eu faço ele simplesmente colocando o tipo que eu quero entre parênteses, antes da variável que eu quero transformar, tá? Então, aqui, ó, eu estou passando o saldo conta, que é double, para o formato int, para armazenamento na variável saldo conta. Bom, agora vamos falar de operadores. Os operadores são tranquilos, porque vocês já estudaram o algoritmo, vocês vão ver que não tem nenhum segredo, né? Dentro da variável idade Flávio, eu estou guardando o conteúdo de idade Flávio mais 11. Então, eu estou simplesmente fazendo uma expressão matemática aqui com sinal de mais. Atribuição é com sinal de igual e eu tenho uma expressão aritmética aqui de adição com sinal de mais, tá? Aqui com sinal de subtração, saldo conta menos 323. Aí eu tenho soma, já uma soma com contribuição, né? Saldo conta mais igual a 44. Isso é igual a saldo conta mais 44. É a mesma coisa, tá? O outro procedimento de multiplicação, idade Flávio vezes igual a 3. O que significa isso? É a mesma coisa de falar que idade Flávio é igual a idade Flávio vezes 3. Depois aqui os print ln para mostrar o conteúdo dessas variáveis, e aí nós vamos ver, tá? Na hora que a gente executar, a gente volta aqui e entende isso. Aqui eu estou mostrando o conteúdo das variáveis. Aqui eu estou mostrando uma expressão de comparação. Eu estou mostrando saldo conta menor que idade maior. Vamos ver o que aparece na hora que ele mandar fazer esse print ln. E aqui eu estou colocando saldo conta diferente de idade maior. Vamos ver o que ele mostra quando a gente manda mostrar essa informação. Os próximos exemplos é com strings. Strings não é necessariamente a definição de uma variável, tá, gente? Eu acho que eu mostrei para vocês, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha só. Eu acho que eu mostrei para vocês a documentação do Java. Fica lá em docs.oracle.com, esse URL aqui, e eu já mandei procurar direto a classe string. Então, quando eu faço assim, ó, quando eu faço, por exemplo, int saldo total, int é um tipo primitivo, então é uma variável simples, é uma posição de memória que é um valor com a capacidade especificada pelo tipo int. Quando eu faço string, aí não é simplesmente uma variável, eu estou falando de uma classe. E aí a gente vai estudar que numa classe Java, é uma classe string. A classe, ela tem, além de poder armazenar informações, ela tem métodos prontos. Quando é uma classe Java, como é a string, já tem alguns métodos já codificados que a gente pode usar. E aqui a gente vai ver todos eles, ó. Aqui tem um construtor, aí ó, tem o sumário de métodos. Ó, a quantidade de métodos que eu tenho aqui, ó. Ó o tanto. Aí vamos olhar aqui para o nosso código para a gente entender. Então, o que eu faço? Eu falo, ó, string nome cliente é igual Paulo Teles. Então, dentro de nome cliente, eu estou armazenando Paulo Teles. Mas como o nome cliente é uma classe string, ela ainda tem uma série de métodos. Como é que eu uso esses métodos? Ó, nome cliente, ponto, o método. Então, esse length aqui, ó, é um método. Tá vendo que abre e fecha parênteses, ponto? Nome cliente é uma instância da classe string, e eu usei aqui o método length. Se eu olhar aqui na documentação, vai ter esse método aqui em algum lugar, quer ver? Deve estar em ordem alfabética. Aqui ele, ó. Tá vendo aqui, ó? O que ele faz? Retorna o tamanho da string, ó. Ele retorna um int, tá vendo? Esse método length retorna o tamanho de uma string, ele devolve um int. Então, quando eu processar isso aqui, ó, esse cara aqui vai devolver um int, que corresponde ao tamanho da string. Então, do mesmo jeito que tem o length, tem vários outros métodos. Ó. Converte para maiúsculo, converte para minúsculo, procura tel, concatenação, mais, tá vendo? E os caracteres especiais, aqui, ó, quando a gente usa essa barra aqui, ó, significa que eu quero colocar o caractere e não a barra. Então, ó, aspas, sou, aspas, louco. Então, essas aspas aqui, ó,
para mim falar que ela não está fechando essas aspas que eu abri aqui, eu ponho a barra. Essa barra faz com que ele entenda que eu não estou fechando, mas eu estou querendo mostrar as aspas. Vamos compilar e testar esse primeiro exemplo aqui. Deixa eu voltar esse troço para cá, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho do zoom, e vamos testar esse código lá no prompt. Eu já tenho aqui todos os códigos fontes. Esse é o prog3, então Java C prog3.java. Compilou com sucesso, executando Java prog3. Olha lá o resultado apresentado. Então, aqui no primeiro print, ele está mostrando isso aqui, ó. A é 38 e B é 38.0. Então, por que o B aqui é 38.0? Porque ele é double. Idade maior é double. E idade Flávio é int. Então, é 38 o int e 38.0 o double. Depois, aqui no próximo passo, ele mostra saldo conta e saldo total, que é isso aqui, ó. O que ele está mostrando? Ele está mostrando o seguinte, saldo conta é 429.48. Ele mostrou aqui, ó, 429.48. Só que, quando eu fiz esse int aqui, ó, para converter saldo conta para armazenar no saldo total, eu tive que transformar um double num int. Então, o que ele fez? Ele descartou as casas decimais, porque no int, no inteiro, eu não consigo guardar casas decimais. Então, quando eu fiz esse cast aqui, ó, as casas decimais foram descartadas. Então, o ponto 48 foi descartado e ficou só o 429 armazenado em saldo total, que foi apresentado aqui na letra D. Depois, aqui embaixo, a gente mostra EGH, que é esses aqui, ó, EGH. Então, o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando o saldo conta, 150.48. Por quê? Saldo conta foi feita uma operação matemática com ela aqui, né, de subtração, ó, depois uma soma, né? Então, ele mostra saldo conta, 150.48.00002. Depois ele mostra a idade do Flávio aqui, ó, que é 147, depois das operações matemáticas. E aquilo que eu falei para vocês, ó, saldo conta menor que idade maior, ele mostrou falso. E saldo conta diferente de idade maior, verdadeiro. Tá vendo? Então, eu tenho uma expressão aqui, ó, de comparação, maior, diferente, né? Que ele vai retornar verdadeiro ou falso. Já aqui nos strings, ó, nome cliente, tamanho, aqui, ó, ele mostrou o nome do cliente Paulo Teles e o tamanho 11. Então, esse método length da classe string, ele me retornou o tamanho de caracteres armazenado na variável nome cliente, né? Aí depois aqui, ó, ele converte tudo para maiúsculo. Aqui ele converte tudo para minúsculo. Aqui ele procura o índice onde está o TEL. O TEL é do Teles aqui, ó. Esse TEL aqui, ó, de Paulo Teles, está onde? Está na posição 6. Depois ele pega nome cliente chefe, então ficou Paulo Teles chefe. Depois ele concatena com o K, Paulo Teles K. Por último, nome do cliente tem saldo, né? Então, o nome do Paulo Teles tem 150 paradados de saldo. E o último aqui, ó, sou louco para ter saldo conta. Sou louco para. Depois do para, tem esse barra N. Esse barra N aqui significa new line, nova linha. Por isso que ele mudou de linha aqui, ó. Continuou embaixo, tá vendo? Depois do para, passou para baixo. Aí tem o saldo conta 150,41. Certo? Alguma dúvida sobre esse prog 3? Então, vamos lá para o prog 4. Bom, o prog 4, ele é até menor, né? Vamos ver o que tem nele. Bom, esse nós vamos estudar um pouquinho dos métodos Java. Comparando-se argumentos, as informações podem ser passadas para métodos como parâmetros. Os parâmetros atuam como variáveis dentro do método. Os parâmetros são especificados após o nome do método. Então, aqui, ó, estou criando uma classe chamada prog9. Nessa classe prog9, eu criei 2 métodos. Aqui eu tenho um método
Esse método se chama mostrar nomes. Esse método recebe como parâmetro uma string, que vai cair na variável nome. Esse método não devolve nenhuma informação. Esse void aqui é de que esse método que eu estou criando, que se chama mostrar nomes, não devolve nenhuma informação. Depois, dentro desse método, eu tenho um for. Esse for começa uma variável int de 0 e vai até enquanto essa variável i for menor do que o tamanho do nome passado como parâmetro para o método. Recapitulando, o método mostrar nomes recebe um parâmetro na variável nome, que é do tipo string, ou seja, é uma classe string. Essa classe string tem o método length. Então, enquanto esse i for menor do que o tamanho dessa string passada, ele vai fazer o que está aqui dentro e vai fazer i mais i, né? E, enquanto isso, o que ele faz? Ele mostra nome substring i mais um, e um ponto. Depois ele mostra fim do método mostrar nomes com um parâmetro. Então, esse é o método mostrar nomes recebendo uma string. Percebam que agora eu tenho um segundo método nessa classe Java. A minha classe prog9 tem esse método que se chama mostrar nomes. Tem esse outro método que também chama mostrar nomes. Olha que legal. Não só no Java, mas muitas linguagens de programação orientada a objeto tem esse recurso. É um dos recursos da programação orientada a objetos. Eu tenho dois métodos com nomes iguais. Provavelmente vocês estudarem algoritmos que não posso ter duas funções com nomes iguais. Mas em Java eu posso ter. Como é que o Java sabe qual que ele vai chamar quando eu fizer uso da função mostrar nomes? Ele sabe qual que ele vai chamar dependendo dos parâmetros que eu enviar. Se eu chamar mostrar nomes enviando um string, ele processa esse. Se eu chamar mostrar nomes passando um string e um int, são dois parâmetros, percebe? Então, ele vai chamar esse outro método. Então, em Java, eu tenho dois métodos com nomes iguais, porém os parâmetros são diferentes. E ele saberá qual método processar de acordo com os parâmetros que você passar. Então, olha que interessante. Aqui eu chamo o método mostrar nomes passando André Luiz Souza. Eu passei o quê? Um parâmetro do tipo string. Então, ele vai processar esse aqui, ó. Porque é esse mostrar nomes que está preparado para receber um parâmetro string. Depois, eu chamo novamente aqui mostrar nomes passando uma string UFTN, ele vai processar esse mesmo método. E no final, eu chamo ele duas vezes. Mostrar nomes passando uma string chamada com conteúdo de Cephorus e o número 4. Então, uma string e um int. Então, ele vai processar esse aqui, ó. Esse mostrar nomes aqui, ó, que recebe um string e um int. Então, aqui ele vai executar esse segundo método mostrar nomes e aqui também ele vai executar esse segundo método mostrar nomes. Por quê? Porque tem uma string e um int. Uma string e um int. Então, mostrar nomes que recebe uma string e um int é esse segundo. Mostrar nomes só com uma string, mostrar nomes só com uma string, é esse primeiro aqui. Ok? Então vamos... eu já estou no prog9, né, gente? Nossa, eu pulei. Aqui no editor de texto ficou fora de ordem, mas tudo bem. Vamos lá, vamos compilar o 9. Devia ter pegado o 4, né, que é na sequência. Mas tudo bem, vamos lá. Java C prog9.java. Compilou Java prog9. Então, olha lá, ó. Aqui. Iniciando o processamento de prog9. Cadê isso? É aqui, ó. Iniciando o processamento de prog9. Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui para a gente ver o código inteiro. Depois, chamando o método mostrar nome a primeira vez. Chamando o método mostrar nome a primeira vez. O que eu vou mandar para ele? Mostrar nome André Luiz Souza. Olha o que ele fez. André Luiz Souza com um monte de ponto. Depois, fim do método mostrar nomes com... O que ele fez aqui? Ó? Ele veio aqui dentro, recebeu esse André Luiz Souza que está sendo enviado aqui, ó. Ele chegou aqui na string nome.
Depois ele pegou letra por letra dessa string, ó. E com substring ele foi pegando pedaço por pedaço. Esse substring aqui lembra alguma coisa de vocês? Banco de dados. Lá tem um substring, não tem? Você quer saber como é que esse substring funciona aqui no Java? Do mesmo jeito que eu vim aqui no Java Docs, que eu pesquisei aqui o string, se eu vier aqui, ó, quer ver? Eu estou no... Lá eu tenho que... Deixa eu pegar em todas as classes aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Qual que é que eu falei mesmo? String, não. Ah, substring, né? Ah, o substring é também da classe string. Ah, não é substring, não, é substring, né? Substring tá aqui, ó. IJKLMNOPQRS substring aqui, ó. Substring. Devolve o quê? Devolve uma string. Eu apertei um botão errado aqui. Ih, cara, espera aí que eu volto lá. Vamos lá. Substring. Então, pessoal, muito importante, independente da linguagem de programação que você estiver usando, tenha em mãos a documentação do fabricante. É a melhor fonte de consulta. Se na documentação do fabricante você não entendeu, o exemplo não está legal, aí você dá um Google e pesquisa algum exemplo, alguma informação complementar. Mas nada melhor do que a documentação do fabricante. Se o cara fabricou aquele negócio, ninguém melhor do que ele vai poder te explicar como é que aquele troço funciona. Do mesmo jeito que lá em SQL, como a gente está usando lá o MySQL, MariaDB, né? Eu te dei o PDF lá, a documentação do software, onde tem todas as informações. No caso da linguagem Java, a gente tem aqui, ó, docs.oracle.com Java SE8, que é a versão que a gente está usando da documentação aqui. Então ele faz esse substring, ó, e ele vai mostrando letra por letra, só que ele mostra uma letra concatenada com um ponto, ó. Ele mostra a letra concatenada com um ponto. Por isso que aqui, ó, fica assim, ó, André, ponto, Luiz, tudo com ponto, tá vendo? Separando. Depois ele mostra essa mensagem e vai para o próximo, né? Aí o próximo é segunda vez. Então tá aqui, ó. Segunda vez. Aí ele vai, o F faz a mesma coisa com o FTM. Olha aqui, ó. O ponto, FTM, ponto, tá vendo? E aí ele faz o fim do método aqui, ó, de novo. Ó, fim do método. Depois ele vai para o próximo caso, que é Cephores, 4. Aí ele vem aqui, ó, chamando o método, passando 2 parâmetros. Aí é esse aqui, ó. Esse mostrar que recebe o string e o int, o que ele faz? Ele faz o i igual a 0, enquanto o i for menor do que a quantidade. Essa quantidade está aqui, no caso foi passado 4. 4 chegou aqui, enquanto o i for menor do que 4, ele mostra o quê? Mostra o nome que foi passado. Então ficou, ó, Cephores 0, 1, 2, 3. Então, se eu mando Cephores 4, ele mostra Cephores 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, né? Olha esse aqui novamente, ó. Manda Uberaba, 9. O que ele fez? Uberaba de 0 até 8. Ó. Vendo? É a lógica que foi implementada aqui dentro. Isso aqui pode ficar mais claro, porque eu acabei passando batido para atividade nova, em vez de fazer a 4, tá? Então, acho que nas próximas 4, 5, 6 vai vir o for, apesar que vocês já estudaram isso em algoritmo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui na atividade 9, a gente volta daqui um pouquinho, a gente pode voltar nela, tá? Agora eu vou lá para 4, é essa que eu tinha que ter ido anteriormente, ó, para respeitar a sequência. Então, vamos lá para a atividade 4. Nela, a gente vai estudar um monte de coisa, olha aí. Na atividade 4, nós estudamos max, min, sqrt, random. Isso aqui, gente, em SQL também tem. Nós estudamos isso aqui na aula passada de banco de dados, terça-feira. Nós estudamos o max, min, sum. Esse sqrt tem lá também, para calcular a raiz, tá? Em SQL também tem. Nós vamos estudar os booleanos e o if else. E o case, né? Então vamos lá.
Expressões matemáticas. Olha só, eu tenho o método math, e esse método, essa classe, né, math, e ele tem métodos. Deixa eu achar essa classe lá na documentação para vocês darem uma olhada nela. Quer ver? Agora deixa eu ver como é que eu vou achar ela aqui. Eu vou tentar pegar em todos os métodos, todas as classes, e eu vou dar um Ctrl F, Ctrl V. Olha ela aqui, ó. Mandei localizar aqui, ó. Olha ela aqui, a classe. Olha a classe math aqui, ó. Quais métodos essa classe tem? Então, todos os métodos aqui, ó. Quais a gente está usando na nossa atividade? Eu estou usando o máximo e o mínimo. Vamos ver? Tem, ó, máximo e mínimo. Tá aqui o que ela devolve, o que ela retorna, o que você passa para ela, tá vendo? Então, vamos ver ela na prática aqui, como é que ela funciona. Na letra A, vamos compilar e já rodar, que a gente já vê esse trem funcionando. Então, Java C, prog4.java, Java prog4. Então, tá lá, ó. Na letra A, ele mostra 52 e 12. Aqui, ó, ele mostrou 52 por quê? Porque é o maior valor dentro desse conjunto. O conjunto tem 52 e 23, o maior é o 52. Aqui no menor tinha 12 e 33, então ele mostrou o 12, ó. Olha o 12 aqui. Aqui ele mostra a raiz quadrada de 64, então ele mostra 8. Aqui ele mostra o valor absoluto, menos 4,7, o absoluto é 4,7. O absoluto é sem sinal, desprezando o sinal. E esse aqui é importante, porque é com ele que vocês vão fazer o exercício que eu vou passar, já passei, né? O exercício que vocês vão fazer, ó. Com o método random, eu consigo gerar um número aleatório, ó. Então, olha aqui, ó. Na letra C, eu gerei esse número aleatório aqui, ó. Se eu executar de novo, ó, Java prog 4. Olha o número aleatório aqui de novo, ó. Percebeu que está diferente, ó? Aqui 094, aqui 0244, ó. Se eu executar de novo, agora, ó, 025, tá vendo? Vou executar de novo. Olha lá, 09349. Então, com esse método random da classe math, eu gero um número aleatório. E se eu fizer assim, ó, int número aleatório, olha o casting aqui que a gente estudou, ó. Faça um cache para gerar um número aleatório multiplicado por 101. Isso vai me dar um número aleatório entre 0 e 100. Porque como o número aleatório ele é um número aleatório entre 0 e 1, você viu que dá sempre 0 ponto alguma coisa, 0 ponto alguma coisa? Então esse número aleatório é um número aleatório entre 0 e 1. Se eu multiplicar ele por 101, eu vou ter um número aleatório entre 0 e 100. Aqui, ó, o número aleatório 46. Deixa eu executar de novo. Agora deu um número aleatório 93, tá vendo? Então, ó, aqui, nesse formato, eu gero um número aleatório entre 0 e 100. E aqui eu estou mostrando ele, ó, a letra D, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Aqui deu 93, aqui deu 46. Então, cada vez que você executa o programa, ele gera um número aleatório. E nesse caso aqui, ó, o número aleatório é entre 1 e 100, entre 0 e 100. Isso aqui vocês vão usar naqueles exercícios que eu deixei lá para que vocês façam daqui um pouco. Bom, então vamos lá. Os booleanos. Aqui, ó. Defini uma variável chamada sou feio e o conteúdo dela é verdadeiro porque ela é do tipo booleano. Depois tem outra variável, gosto pimenta, o conteúdo é falso, também do tipo booleano. E aqui a gente está mostrando essas informações. Na letra E, sou feio, verdadeiro. Letra F, gosto pimenta, falso. Número aleatório é menor que 30? Falso. Por que é falso? Porque o número aleatório é 93. Ó. O número aleatório é menor que 30? Falso. Aqui em cima, também deu falso, né? Porque era 46. Vamos executar mais uma vez, para ver se muda. 41. Não é menor que 30. 52. Vamos tentar mais umas vezes aqui. 45. 98. 52. Não, cadê? 8. Ó, agora deu, ó.
Então, olha só. O número aleatório, que está aqui na letra D, dessa vez foi o número 8. Então, menor do que 30, verdadeiro. Ó. Tá vendo? 8 menor que 30, verdadeiro. Maior que 70, falso. Então, esse verdadeiro e falso aqui, ó, o verdadeiro significa que o número aleatório é menor que 30 e o falso significa que o número aleatório não é maior que 70. E aí a gente tem os if else, aqui não tem muita novidade, vocês já estudaram isso em algoritmo. Se 20 é maior do que 18, ele mostra isso aqui, ó. Eita. 20 maior que 18? 20 maior que 18. O número aleatório é menor que 50? O número aleatório aqui é 8. Então, não é menor que 50. Então, ele mostra isso aqui. Aliás, ele é menor que 50. Então, ele mostra. Ó. O número aleatório que é 8, menor que 50. O número aleatório aqui que foi 98, ó. 98, o que ele fez? Maior ou igual a 50, tá vendo? Então, eu tenho a opção do if else simples, ou esse outro formato aqui de if else, ó. Eu faço um if else, e no final eu posso pôr só um else aqui. E tem a opção do case, número aleatório. Estou gerando um número aleatório aqui entre 0 e 7. E aí eu vou testar. Esse número aleatório, se ele for 1, faz isso. Se ele for 2, faz isso. Se for 3, faz isso. Se for 4, faz isso. E assim sucessivamente. Se não, ele faz isso aqui. Então, é um case. Eu não sei se vocês lembram de algoritmo, se vocês estudaram lá o case. Case, você avalia o conteúdo de uma variável com diversos valores, né? Então, nós tivemos aqui, ó, esse número aleatório aqui, ó, vezes 7, ele mostrou o quê aqui? Vamos ver, hein? Na letra E. Ele mostrou domingo, ó. Domingo, ele mostrou aqui, ó. Ou seja, o número aleatório, ele mostrou o domingo aqui. Por quê? Porque ele era o 1. Aqui, vamos ver, aqui ele mostrou segunda, porque era 2. Tá vendo? Então, o número aleatório entre 0 e 7, se for 2 é segunda, se for 1 é domingo, se for 7 é sábado, qualquer coisa, se for 0 é desconhecido. Então, tá vendo? Aqui deu 2, ele mostrou segunda, aqui deu 1, ele mostrou domingo, aqui deu 5, ele mostrou quinta. Então, cada vez que você executa, ele gera um número aleatório entre 1 e 7 e mostra a informação de acordo com o número aleatório sorteado. Mais uma vez, lembrando, para fazer o exercício que eu vou deixar para vocês daqui um pouquinho, vocês precisam gerar esse número aleatório. Por quê? Com um número aleatório desse tipo, você vai fazer aqueles 2 algoritmos que eu estou pedindo lá, tá? Então, vamos lá. Esse aqui foi o 4, né? Vamos para o 5. O 5, ó, é um primeiro exemplo que mostra Java C, prog5.java, Java prog5. O que é o 5? No 5 a gente aprende a primeira vez o método. Eu já expliquei o 9. Ah, desculpa, estou no 8, né? Vamos para o 5. Cadê? Eu rodei o 5 aqui? Foi o 5. Compilei o 5. O 5 é esse aqui, ó. Ele mostra as estruturas de repetição. Então, do mesmo jeito que vocês estudarem algoritmos, tá? As estruturas de repetição. Tem o while. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai processando o que está aqui dentro do while. Tem o do, while loop, né? Então, o do, ele executa isso aqui primeiro e testa a condição no final. Então, enquanto essa condição aqui estiver sendo verdadeira, ele vai processando o que está aqui dentro. Depois o for também vocês devem ter visto em algoritmos, né? O int começa o x com 25, enquanto ele for menor do que o número aleatório, x recebe x mais 1 e ele vai mostrando os valores aqui. E por último, um for dentro do outro for. Então vamos lá, o primeiro caso aqui, ó, letra A. Ó, um while de 25 a 38. Por que de 25 a 38? Que ele gerou o IDX contador aqui, que é 25, e o número aleatório, 38. Vejam que o número aleatório ele é gerado aqui, ó. Número aleatório entre 0 e 49. Então, se eu executar esse troço de novo aqui, ó, olha o que aconteceu. Enquanto de 25 a 20
Se eu vou de 25 a 20, na realidade, eu não vou a lugar nenhum. Por quê? Se começa com 25, e o número aleatório já é 20, ele não faz nada. 25 é menor ou igual a 20? Não. Então ele já passa batido, ele não faz isso aqui nenhuma vez. Por isso que na letra A não mostrou nada. No próximo, começa com 25, aí ele faz a primeira vez. Faz a primeira vez, eu mostrou 25, mas como o 20 já não é menor ou igual, né? Então ele já sai fora. E no for, ó, x igual a 25, enquanto x for menor ou igual ao número aleatório. O número aleatório é 20. Então ele também não mostra nada aqui na letra C. Ó. Porque de 25 até 20 ele não tem nada para mostrar. E por último aqui, ó, ele faz o K, que vai de 1 até 2, aliás, até 3, e depois aqui o M de 2 até 6. Então, olha lá, ó, o K valendo 1, 2, 3, o M 2, 3, 4, 5, 6, o K valendo 2, M 2, 3, 4, 5, 6, o K valendo 3, M 2, 4, 5, 6. Ou seja, o K vai de 1 a 3 e o M de 2 a 6. Mas para cada vez que ele faz um K, ele faz o M de 2 a 6. Isso aqui também vocês provavelmente estudarem algoritmos, você tem uma estrutura de repetição dentro da outra. Para cada ocorrência de K, ele faz o M de 2 a 6. Por isso que ficou assim, ó. Certo? Vocês terão que usar também no exercício que eu vou deixar daqui um pouquinho, uma estrutura de repetição. Por quê? Porque lembrando que no exercício, que deve estar aqui, já não sei onde mais, deixa eu abrir ele aqui. O exercício está aqui, ó. Você vai fazer dois algoritmos Java, né? O primeiro vai mostrar de 0 até x, só que o x é um número aleatório. Você vai mostrar os números pares. Então, você vai precisar usar uma estrutura de repetição. E depois, os ímpares, de x até 0. Então, a primeira coisa é gerar um número aleatório. Pode ser um algoritmo só também, né? Nem precisa ser dois, não. Pode fazer num só. Um algoritmo só. Você gera um número aleatório e depois você mostra os pares entre 0 e esse número. E depois, na sequência, você mostra os ímpares desse número até 0. Bom, vamos lá, retomando aqui. Fizemos agora, então, o 5, né? Vamos para o 6. O 6, a gente está entrando nos métodos. Java C, prog6.java. Vamos lá executar, então, o Java prog6. Pronto. Vamos ver o que o prog6 faz. Aqui a gente, eu adiantei lá na atividade, eu estou no 8 de novo, gente. Compilei o 6 e estou mostrando o 8. O 6 é esse, ó. O que a gente tem no 6? O breaking, continue e os arrays. Provavelmente vocês estudaram em algoritmos também o conceito de arrays, né? Então, eu tenho o prog6 e aqui eu tenho um for. Um for, onde o W começa com 0, enquanto o W for menor do que 10, ele faz W igual a W mais 1. Então, ele vai de 0 até 9. Se o W for 6, sai fora. Encerra. Então, vamos ver aqui, ó. Na letra A. Letra A. É isso aqui. Ele foi de 0 a 5, tá vendo? Por que de 0 a 5? Porque quando chegou no 6, ó, ele abortou. Dá para deixar isso aí para depois? Então, ó, quando eu falei aqui, ó, o W vai de 0 a 10. Beleza. Mas eu falei, ó, se o W for 6, sai fora. Interrompe. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que o W foi de 0 a 5. Quando chegou no 6, ele saiu fora. Eu estou explicando aqui, no caso, o break, ó. Tá vendo? O break fez essa função. Aqui eu tenho outro for. O outro for é o seguinte. O G vai de 0 a 9 também, do mesmo jeito. Só que quando o G for 4, tem o continua. Então, o que aconteceu aqui, ó? Olha aqui. O G foi de 0 a 9. Só que quando chegou o 4, esse continua aqui, eu mandou ele pular tudo e voltar aqui em cima. Então, olha só, quando o G é 4, ele não mostra o 4. Olha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 5. Viu que faltou o 4 aqui?
Faltou o 4 por quê? Porque quando ele era 4, tem um continue. O que esse continue mandou fazer? Despreza tudo que está para baixo e volta aqui em cima. Voltando aqui em cima, ele passou para o 5. Próximo. Enquanto o H menor que 15. Isso aqui é na letra C, ó. Letra C, que é esse aqui, ó. H é menor que 15. H++, H começou com 0, H++, o H dá 1. Então, 0, o H vira 1. H é igual a 8? Não. H é igual a 4? Não. Então, ele mostra o H. Mostrou o H que é 1. Veja que o H vale 1, 2, 3, 5, 6, 7. Por quê? Porque quando é o 8, ele para, então ele parou no 7. Quando chegou o 8, break. Break interrompe, ele não mostrou o 8 aqui embaixo. Por quê? Porque o break mandou ele embora. Ah, o H é 8? Tchau. Sai fora do while. Quando o H valia 4, ele mandou continuar. O que o continua fala? Para, não desce, volta lá em cima. Então, esse continue manda voltar aqui em cima e esse break manda embora para depois do while, tá? Por isso que ele pulou o 4, não tem o 4 aqui, e ele não mostra o 8, porque quando é 8, o break manda ele sair do laço, manda sair da estrutura de repetição. Depois nós temos aqui, ó, a letra D. A letra D está aqui. E aí nós temos os arrays. Como é que eu crio um array? Aqui eu estou falando que carros é um array de strings, ó. Carros é um array com N posições, onde eu posso pôr strings. Então, o que eu coloquei dentro de carros? Fusca, vírgula, Palio, vírgula, Golf, vírgula, Camaro. Então, é um array com 4 elementos. Fiz a mesma coisa com preços. Tá? Um array com 4 valores, 6.000, 22.500, etc. Depois eu faço um for para mostrar esses valores. Ó. Fusca 6.000, Palio 22.500, Golf 52, Camaro 40.000. 400.000? 400.000. Então, eu consigo mostrar aqui ó, o conteúdo de uma posição do array. Ó. Preços, posição C, carros, posição C. E, por último, na letra E, mostra a mesma coisa. Ah, não é porque eu mudei os valores, né? Aqui, ó, eu mostro o preço que está e depois eu multiplico por 2, tá vendo? Então, eu mostro os preços e os carros, como foram definidos, e depois eu multiplico o preço por 2. Por isso que na segunda vez que eu vou mostrar aqui, o preço está ao dobro. Fusca era 6.000, Fusca passou para 12.000. Palio era 22.500, Palio passou para 45.000. Ok? Por quê? Porque aqui eu fiz uma expressão matemática onde eu pego o conteúdo do array e multiplico por 2, tá? Então, esse foi o 6. Vamos para o 7. O 7 é a mesma coisa, é um array só que com mais de uma dimensão. Isso aqui, gente, é um poderosíssimo. Quando eu estudei isso na faculdade há 200 anos atrás, eu nunca imaginei, isso aí eu não vou usar nunca. Quando é que eu vou usar um array com mais de uma dimensão? E recentemente eu desenvolvi um sistema para um amigo, né, que tem uma empresa, e eu tive que usar array com 3, 4 dimensões, tá? É muito poderoso isso na programação. Então, olha só. Aqui eu crio um array chamado números. Esse números, ele tem 2 índices, ó. Tem 2 níveis. Então, o primeiro elemento é esse aqui que tem 1, 2, 3, 4. O segundo elemento é esse que tem 5, 6, 7. O terceiro elemento é esse, tá? Então, se eu falar, ó, vou pôr um exemplo aqui, ó. Vou digitar aqui. Se eu falar números, posição 3, 2. O que é números, posição 3, 2? Números, posição 3, 2 é o seguinte. Números, posição 3. O que é o 3? Esse é o 1, 2, 3. 3 é esse aqui. Se bem que eu acho que começa com 0, tá? Começa com 0. Então, 3 é 0, 1, 2, 3 é esse.
3 é esse elemento. Qual elemento dentro da posição 3? O 2. Então é o 13, ó. 3, 2, eu estaria acessando esse número 13 aqui, ó. Então, o que eu faço para mostrar? Aqui, ó, estou mostrando aqui, ó, números posição 2, 1. 2, 1 mostrou o 9. Qual que é o 2, 1? 0, 1, 2. Esse é o 2. Qual o elemento que eu quero dentro do 2? É o 1. Então, o 8 é o 0, o 9 é o 1. Entendeu por que esse 9 aqui é o 2, 1? Números, posição 2, posição 1. Números está aqui. Posição 2, esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2. Dentro da posição 2, é como se fosse uma subposição 1. Então, o 8 é o 0, o 9 é o 1. É uma matriz isso, tá? Entenderam? E aí, se eu estou trabalhando com a matriz, então eu tenho que ter um for dentro do outro. Aqui, se eu tenho uma matriz tridimensional, aí é mais complicado. São 3 dimensões. Então, ó, tem um elemento, 2 elementos, 3 elementos. Olha o tanto de elemento. E aí eu preciso de 3 fora, um dentro do outro. E aqui eu tenho um de 4 elementos, 4 níveis. Olha que trem mais louco. 4. Ó. É 1, 2, 3, 4. Aí eu preciso de 4 fora, um dentro do outro, ó, para mostrar esses elementos. E aqui ele está mostrando esse último aqui, ó. Os 4 níveis da matriz. Prog 7. Sai sem salvar isso aqui. E aqui, ó, por último, já tinha mostrado o 9, mas o 9, o 8, a gente tem o começo da classe, com os métodos da classe, né? Ó, vamos compilar o 8 aqui. Java C prog 8.java, Java prog 8. Olha lá. Vamos entender isso aqui. Eu tenho um método aqui, ó, que se chama mostrar frases. Esse método, ele não recebe nenhum parâmetro e ele não devolve nenhuma informação. Então, aqui simplesmente é um for, o i vai de 0 até 4, e ele mostra esse oi galera aqui, ó, de 0 até 4. Olha lá, ó. Oi galera de 0 até 4. E depois ele mostra, encerrando o processo do método mostra frases, que é isso aqui. Ok? Só que aqui, ó, eu estou chamando ele, ó. Inicia, mostra frases uma vez, mostra frases a segunda vez, mostra frases a terceira vez. Por isso que mostra a segunda vez, mostra a terceira vez. Tá vendo? Ou seja, um método, quando eu crio um método, é porque dentro desse método eu tenho um trecho de algoritmo que eu preciso processar em diversos momentos do meu código. O método da classe, ele se equivale lá no algoritmo, vocês devem ter estudado funções, talvez funções e procedimentos. Vocês estudaram o quê? Pascal? Foi? Então, lá no Pascal tem funções, procedimentos. Então, o método da classe aqui não deixa de ser uma função. E aqui nesse exemplo a gente está vendo que ela não recebe nenhum parâmetro e não devolve nenhum parâmetro. Diferente da atividade 9, que eu expliquei, né, onde a gente pode receber um ou mais parâmetros. E, inclusive, lá na atividade 9 a gente viu que podemos ter 2 métodos com o mesmo nome. O que diferencia é a quantidade ou o tipo do parâmetro que o método recebe. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Então, a atividade de hoje é essa aqui, ó. Vocês vão fazer um algoritmo Java que gera um número aleatório, que é o x, e depois mostra os números pares entre 0 e esse x, e os números ímpares do x até 0. Ok? Vamos à obra, qualquer dúvida? Chama os monitores.